Inscrições no pavimento. Melhora a percepção do condutor quanto às características de utilização da via. Eles podem ser de 3 tipos: setas direcionais, símbolos e legendas. Então, a inscrição no pavimento, ela tem essa função. Ela melhora a percepção do condutor quanto às características de utilização das vias. Elas podem ser setas, como a gente está vendo aqui. Elas podem ser por símbolos, como a gente está vendo aqui. E também por legendas, informando, facilitando a interpretação nossa sobre as condições da via. Quais são elas? Nós vamos ter essa aqui, ó, IP01, que seria siga em frente. IP02 seria vire à esquerda. IP03 vire à direita. IP04 siga em frente ou vire à esquerda. IP05 siga em frente ou vire à direita. IP06 retorna à esquerda. IP07 retorna à direita. IP08 mudança obrigatória de faixa. IP09 movimento em curva acentuado. IP10 dê a preferência. IP11 Cruz Santo André. IP12 bicicletas. IP13 serviço de saúde. IP14 deficiente físico. Então essas aqui são as inscrições do pavimento. Com essas funções vai ficar mais fácil a interpretação da via por nós condutores. Aqui a gente vê alguns exemplos relacionados: vira à direita e siga em frente, bicicletas. Nós temos aí cruzamento com linha férrea, né, indicando cruzando Santo André, indicando lá na frente, siga em frente, vira à direita, deficiente físico. Então vai informar para a gente vê essas ilustrações a todo momento na via. Nós vamos ter a outra marca viária, seria a marca de canalização. A função regulamenta os fluxos, regulamentam áreas da via não utilizáveis. Perfeito. Ela tem a função de canalizar o trânsito, falar para a gente para que lado a gente deve tomar e falar para a gente não pode utilizar alguma parte dela, que no caso seria ela mesma, né? Então a marca de canalização ela tem essa função: canalizar o trânsito e falar onde áreas da via não utilizáveis. Essas áreas da via não utilizáveis é andar em cima dela, permanecer, fazer alguma manobra em cima da marca de canalização. Ela pode ser indicando fluxo oposto na cor amarela, ou pode ser na cor branca indicando fluxo em mesmo sentido. Aplicação aqui a gente vai ter exemplos: a MC, que é a marca de canalização 04, que ela seria acomodação para início de canteiro central. Aqui a gente tem um canteiro central, ela vem da mesma largura do canteiro central e ela vai afunilando dessa forma, indicando que você pode passar pela esquerda ou pela direita com antecedência, porque como ela está na cor branca, o fluxo é em mesmo sentido. Se ela fosse na cor amarela, fluxos opostos. Nós temos alguns outros exemplos aqui de aplicação. A gente tem a movimentação, a ordenação de movimento em retorno. A ilustração não está muito clara, mas vai ter uma aqui e outra aqui, indicando que a passagem pela direita, pela esquerda. E lembrando que ela vai indicar para a gente áreas da via não utilizáveis, como por exemplo a MC06. Ela vai ter que ser colocada na esquina aqui, e quando a gente for fazer uma conversão à direita, para que proteja a área de estacionamento, a conversão vai ficar um pouco mais aberta, né? Porque a gente não pode passar em cima dela para fazer manobra. Dessa forma a gente vai estar protegendo a área de estacionamento. Então são alguns exemplos de aplicação, são vários. Vocês têm que focar em que não posso andar em cima dela, marca de canalização, porque ela indica a área da via não utilizável, e também ela vai me ajudar a me auxiliar, né, no deslocamento na via. Aqui nós temos a aplicação na prática: marca de canalização que divide em fluxo oposto, que quando estou fazendo errado, né, passando em cima da marca de canalização, isso constitui infração de trânsito. E aqui a gente tem mais algumas aplicações dela na via. Nós temos também as marcas longitudinais. Elas têm a função de ordenar a corrente de tráfego, definindo parte da pista normalmente dividida ou destinada à circulação de veículos ou divisão de faixas. Elas são colocadas contínuas na via pública, né, por isso tem o nome de marcas longitudinais, são contínuas na via. E elas têm essa questão de característica de cor, né? Nós vimos aí nas aulas anteriores que a questão dos fluxos opostos, nós temos a característica da cor amarela, fluxo é mesmo sentido, cor branca. As linhas amarelas, a gente vai ter contínua, seccionada, duplo seccionada, duplo contínuo seccionada
E a gente vai ter também a duplo seccionada. A simples contínua, ela vai proibir que o condutor realize ultrapassagem, e só pela questão da cor está dividindo fluxos opostos, né? Então vai veículo indo e veículo vindo. Essa é a proibição da linha contínua. A linha seccionada, ela já faz a permissão. Ela permite que um condutor execute a ultrapassagem ali sem nenhum problema. Ela permite que execute a ultrapassagem. A duplo contínua, ela proíbe. Ela não permite que o condutor realize também manobra de ultrapassagem, por ser contínua na via pública. Duplo contínuo seccionada. Então são duas linhas, só que uma é seccionada e a outra contínua. O que eu vou ter que preocupar com isso? Eu dirigindo o veículo, eu vou olhar para o meu lado esquerdo. Se a primeira linha do lado esquerdo é seccionada, posso ultrapassar. Por isso que o carro está fazendo isso aqui. Ó. Se a primeira do lado esquerdo é contínua, não posso realizar a manobra. Então aqui, ó, quando tem duas linhas, uma seccionada e uma contínua, eu olho para o meu lado esquerdo. Primeira seccionada, posso. Primeira é contínua, não posso. E por último a gente tem a duplo seccionada. A duplo seccionada, na verdade, ela é quase que exclusiva. Geralmente ela vai estar dentro de cruzamentos. Observe que a gente vem duplo contínuo, depois fica duplo seccionado, depois continua duplo contínuo novamente. Quem acompanhou as aulas de norma geral de circulação, ou então acesse aí o canal, observe o vídeo, onde mostra sobre isso, eu explico sobre a questão também da interseção. Um condutor ele não pode ultrapassar dentro de cruzamento. Vai estar continuando infração de trânsito gravíssima, nem próximo e nem dentro do cruzamento. Então ela não é para ultrapassar. Ela é para, talvez, se houver necessidade, fazer uma transposição, fazer uma conversão, o carro estiver aqui, ele atravessar ela é permitido que faça isso. Essa é uma aplicação dela, mas tem outras aplicações, como, por exemplo, a questão da faixa reversível de contrafluxo. Observe que os carros estão indo num sentido e outros vão no outro. E a linha que está pintada aqui, ela é seccionada. Ela está indicando para a gente que é uma faixa reversível de contrafluxo. Ora é num sentido, ora é no outro. Quem viu a aula aí, nós vimos aí sobre sinalização semafórica, faixa reversível de contrafluxo. Quem vai orientar o fluxo de veículos vai ser a sinalização semafórica. O xizinho vermelho, contramão. Seta verde, mão direcional. Então tem que estar junto nessa faixa o semáforo no início e no final. Então aqui é só a representação da faixa reversível de contrafluxo. São duas aplicações dela, únicas aplicações delas na via. Talvez traga uma dúvida sobre essa questão dessa linha contínua e dessa linha seccionada. Porque essa linha ela proíbe que ultrapasse e ela divide fluxos opostos. Essas duas linhas proíbe ultrapassar e divide fluxos opostos. A infração em si é a mesma, né? Infração gravíssima tanto para uma linha como para duas. Qual a diferença? A aplicação. Isso aí já entra para a questão da engenharia. Nem vou entrar em muito detalhes sobre isso, mas quem tiver curiosidade é só acessar no site Denatran, né? A gente tem lá o site Denatran, tem o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, em que explica as situações em que a engenharia vai aplicar essa, vai aplicar essa. Para condutor, basta saber que se ultrapassar em linha contínua, uma ou duas vai estar cometendo infração e vai gerar risco de acidente. Então, nesse caso, não poderia fazer a manobra, né? Mas para questão de prova, não precisem preocupar com isso, porque quem tem que preocupar é a engenharia de tráfego que vai aplicar essa sinalização na via. Quando é linha branca, ela vai dividir fluxos em mesmo sentido, como a gente viu anteriormente, e até um pouco mais simples, né? A gente observa que quando é uma linha contínua, não pode ultrapassar, se é seccionada pode ultrapassar, fazer mudança de faixas, demais critérios. Aqui a gente tem a aplicação da linha seccionada, permitindo que a gente faça as mudanças, né? E aqui a gente tem a aplicação impedindo que faça isso, né? Por causa que são contínuas. Isso pode ser cobrado em prova? Na verdade, da forma que está aqui, é impossível ser aplicada. Perceba que a pista de cima, onde é que tem a faixa A, B e C, as linhas são contínuas. Não tem, sempre vai ser seccionadas. Pode ser que um determinado ponto esteja contínuo, impedindo que faça uma transposição de faixa, sair de uma faixa e para outra. Poderá ser perguntado para vocês em prova como?
Se um condutor encontra-se na faixa F, ele deverá estar posicionado em qual faixa para poder realizar um retorno? Aí vocês vão marcar, ele tem que estar na faixa D, para ele poder fazer a manobra. Um condutor que se encontra na faixa C, ele pode ir para a faixa B ou faixa A? Não, porque a linha é contínua, e a contínua não permite que realize isso. Então, dessa forma, poderá ser perguntado para vocês em prova, até com a mesma ilustração, porque é a ilustração que está no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Mas, na prática, igual está nessa pista aqui, é impossível. A gente tem também a linha de bordo, que é uma linha que fica do lado direito da via, né? Essa linha aqui, chamada linha de bordo. Ela vai delimitar a pista de rolamento aí, da circulação de veículos e fora, né? Exemplo, acostamento da via, né? Então, uma linha que delimita a parte da pista destinada ao deslocamento dos veículos. Aqui é veículos, fora não são veículos. Exemplo, um acostamento, por exemplo. Uma linha de bordo, linha do limite ali da via, da pista, onde não seria mais permitida a circulação de veículos. A gente vai olhar isso aqui também, quando, por exemplo, numa rodovia, em que vem um veículo em sentido contrário com farol alto, eu vou me orientar por essa linha que está do lado direito da via. Aqui a gente tem a aplicação delas também. Aqui a gente vai só se orientar para uma questão de pista dupla e pista única. Na verdade, é muito comum na hora da prova a gente acaba se confundindo com as nomenclaturas que estão dentro de um contexto. Aqui a gente tem pista dupla e pista simples, ou pista única, tanto faz. A pista dupla, na verdade, quando usa esse termo, é porque são duas pistas. Vai ter uma divisão no meio, exemplo, um canteiro central, onde vai ter duas pistas de rolamento. Aqui tem uma pista, aqui tem uma pista. Observe que aqui é uma faixa, aqui é uma faixa. Essa pista de cima tem duas faixas de trânsito, seria o espaço para os veículos circular com segurança. E a pista de baixo, a gente tem duas faixas de trânsito também. E essa aqui é a pista simples, né, ou pista única, onde é que a gente vai ter duas faixas de trânsito, só que como a linha amarela, fluxos opostos, e aqui como a linha branca, fluxo em mesmo sentido. Então, quando usa esse termo pista dupla, porque são duas pistas, quando fala pista simples, é porque é uma pista só. Então, nós vamos ter esses termos usados aí, não tem a divisão no meio, não tem o canteiro central, é uma pista simples. E aqui, uma pista dupla. Mesmo assim, a gente tem a linha de bordo aqui, linha de bordo, bordo direito, bordo esquerdo, bordo direito. Aqui teria que ter uma também, que é o bordo esquerdo da via, que é o lado esquerdo da via. Aqui nós temos uma aplicação, marca longitudinal duplo contínuo, linha de bordo, linha de bordo. Aqui é uma pista simples, né? Aqui é uma pista simples com linha de bordo e marca longitudinal duplo contínuo seccionário. Aqui a gente tem uma pista dupla, observe que tem um canteiro central, uma pista de rolamento aqui, outra pista de rolamento aqui. Aqui três faixas de trânsito, uma, duas, três faixas, e aqui provavelmente três faixas de trânsito também. A aplicação dela na via também, para a gente ver como é que seria isso na prática. Agora a gente tem a marca delimitadora, que seria a marca delimitadora de controle de estacionamento parada, que é uma pintura no asfalto também, que ela pode proibir estacionamento, regulamentar determinadas paradas de alguns veículos específicos. São subdivididas nos seguintes tipos. A gente vai ter uma linha de indica proibição de estacionamento ou parada. A gente vai ter uma linha que delimita a parada de veículo específico. E a gente também tem linhas ou marcações delimitadoras de estacionamento regulamentado. A primeira que a gente vai trabalhar vai ser a linha que indica proibição de estacionamento ou parada. Essa linha amarela, quando ela está pintada junto à guia da calçada, ali meio fio, ela indica para a gente proibição de estacionamento. Mas pode ser que seja proibida até a parada. Mas para que seja parado, estabelecida pela sinalização vertical correspondente. Isso é uma placa, né? Então, quando a gente vê uma linha pintada junto à guia da calçada, eu sei que é proibido estacionar, mas pode ser que a plaquinha seja um Ezinho cortado duas vezes. Então, seria proibido tanto parar quanto estacionar. Então, quando eu vejo uma linha amarela pintada na via, eu olho para a placa. Se a placa for um E cortado uma vez só na diagonal, proibido estacionar, permite parar. Se for cortado duas vezes, proíbe tanto parada quanto estacionamento. Por isso que fala, estacionamento e ou parada, depende da sinalização vertical colocada junto. Caso não tenha sinalização vertical, que é impossível, se não tiver lá porque arrancou, porque quebrou, porque tirou para dar uma manutenção, o que for, você não para e nem estaciona. Porque nesse caso a gente não tem ali a regulamentação indicando se é proibido só parar, é só estacionar, ou se é proibido parar e estacionar. Nós vamos ter também uma marca delimitadora de parada de veículo específico, normalmente utilizada em pontos de ônibus. A gente vai ter aqui, ó,
deve estar associada ao sinal de regulamentação correspondente, né? Que veículo específico que vai poder parar para embarcar e desembarcar passageiro, né? Ou, nesse caso, essa delimitação. A gente vai ter aqui a parada de ônibus em faixa de estacionamento. A gente aqui tem uma pista de rolamento, onde tem uma faixa de estacionamento, onde foi delimitada aqui a parada de ônibus. Então essa linha amarela aqui vai indicar onde é que seria a delimitação de um veículo parar para fazer embarque e desembarque. Estacionamento era uma faixa de estacionamento, mas agora nesse espaço onde está pintado na cor amarela tem o sinal de regulamentação, e nesse caso não vai poder estacionar veículos nessa vaga, vai ficar destinada a parada para veículo específico, no caso o ônibus. Nós vamos ter também essa pintura amarela, né, que é a marca delimitadora, sendo colocada na própria faixa de trânsito. Observe que esses desenhos são supressões de parte da marcação, né, são partes da marcação que tem. Nesse caso aqui, essa parada de ônibus ela é exatamente em faixa de trânsito. No caso, o ônibus, quando for para executar a manobra, ele vai parar aqui, executar a manobra. Quando vem os carros que estão aqui, eles vão mudar de faixa de trânsito, porque aqui estaria embarcando e desembarcando os passageiros. Então a gente tem duas formas, nós temos várias formas de aplicação delas. Aqui, por exemplo, a gente vê a parada de ônibus em faixa de estacionamento, porque aqui é para estacionar, mas uma parte dela não pode estacionar porque delimitaram o ponto de ônibus. E aqui não, foi exatamente na pista de rolamento, onde foi colocada a linha amarela e foi executado, né, delimitado o espaço do veículo específico. A gente observa que ele vai da MD01 até MD04. Essas são as formas. Observe que nem todas vão ter todas as marcações, e chama supressão de parte da marcação. Onde a engenharia achar melhor, porque vai estar dentro do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, qual local ficaria mais adequado à utilização dessa. Então vai ser o local melhor para a aplicação dela. Nós, como condutores, temos que saber que seria um local destinado à parada de um veículo específico. Observe o sinal de regulamentação e vai saber que veículo que vai poder parar lá. Normalmente os pontos de ônibus são delimitados na cor amarela. Nós vamos ter também o estacionamento paralelo meio fio, que é essa linha branca que está aqui, né, orientando para a gente. E tem o estacionamento em ângulo. Como é que seria isso? Exemplo, essa linha amarela vai delimitar que o veículo vai ter que estacionar paralelo à guia da calçada, meio fio. E essa aqui vai delimitar que o veículo deverá estacionar em ângulo, aqui formando um ângulo de mais ou menos 90 graus, como esse carro preto está estacionado, esse carro prata, e essas delimitações vão fazer com que você estacione só dessa forma. Deu para a gente perceber que o amarelo está proibindo o estacionamento e o branco está regulamentando, permitindo, mas tem que ser paralelo à guia da calçada, e nesse caso aqui tem que ser em ângulo. Agora nós temos aqui as marcas transversais. Falei para vocês que elas são aquelas linhas que a gente passa em cima dela quando tiver na pista de rolamento, né? Então ela tem a função de controlar o deslocamento frontal dos veículos e harmonizando eles aí com o deslocamento dos veículos, dos outros veículos e também os pedestres. Nós vamos ter, em casos específicos, tem poder de regulamentação, sim. Em alguns casos, uma linha pintada junto ali na pista, né, na transversal. Em alguns casos que ela está exigindo que você pare. Então ela vai ter um poder de regulamentação. Exemplo, uma linha de retenção, que é o exemplo que a gente está vendo aqui. Uma linha na transversal aqui, ela está indicando o limite onde você deve parar o seu veículo. Ela tem um poder de regulamentação mesmo. Nós temos também a linha de estímulo à redução de velocidade. Elas começam bem afastadas umas das outras, e quando ela chega na área crítica de visão, o local perigoso, né, exemplo aqui talvez a saliência ou lombada, elas vão se aproximando umas das outras, fazendo com que seu efeito visual, induzindo aí que você reduz velocidade. Então vai ficar aproximando, próximo da área crítica, vai estar mais próximo uma da outra, e quando você olha para ela, a impressão é que você está desenvolvendo mais velocidade do que você estaria. Então isso aí faz com que a gente reduza velocidade. Exemplo aqui, ó, linha de retenção, linha de retenção, linha de retenção. Exemplo de aplicação delas aí na prática.
Nós temos também a linha de dar preferência, que é essa linha que está aqui, deve ser associada ao sinal vertical de regulamentação, que é a R2, que no caso seria a placa de dar preferência. E ela vai indicar isso mesmo, né? Para que você reduza a velocidade. E observe, tem algum veículo? Tem não, então você pode entrar. Tem veículo que você para que tem a obrigação de dar preferência ao veículo que circula na via preferencial. Faixa de pedestre, a gente vai ter dois tipos de faixa de pedestre. A gente vai ter essa aqui, ó, que é a paralela, aqui é a linha de retenção, né? Faixa de pedestre. E a gente vai ter também essa aqui, ó, que vai ser a zebrada, que é a mais comum da gente ver a zebrada, mas não quer dizer que não tenha a faixa de pedestre paralela, como está previsto aqui, a gente tem ela na prática também. Tá, a zebrada ou paralela são faixas de pedestre destinadas à circulação, à travessia do pedestre. Aqui nós temos a prática, né? Ter preferência, faixa de pedestre, fundozinho vermelho, mas a função é a mesma coisa dessa aqui também, que é faixa de pedestre, e a circulação, né? A travessia do pedestre, essa exigência dela. Nós temos também a marcação de área de conflito, nesse quadriculado aí na cor amarela, né, indicando para a gente onde não poderia parar ou estacionar o veículo, prejudicando a circulação. Na verdade, eu acredito que todo mundo vai saber que a gente não pode parar nem estacionar na região de cruzamento. Mesmo assim, esse quadriculado vai dar essa ideia, né? Geralmente, em alguns casos, pode até ter equipamentos que fiscalizem o condutor que imobilizar o veículo nessa região. Geralmente, quando tem esse quadriculado amarelo, o local tem fluxo intenso de veículos, e se o condutor fizesse isso, ia acontecer aí um problema considerável sobre a questão da fluidez do trânsito. Marcação de área de conflito, né? Nós vamos ter esses quadradinhos aqui, né? Esses quadradinhos aqui, que seria a demarcação para a gente de um cruzamento rodocicloviário, travessia da via com a pista, com a ciclovia ou ciclofaixa. Aqui a gente vê cruzamento em ângulo reto, o quadradinho é dessa forma, ângulo oblíquo, que ele vai estar meio na diagonal, o quadradinho dessa forma. Aqui nós temos a marcação de área de conflito e aqui a indicação, né, a marcação de ângulo reto, né, de cruzamento rodocicloviário, no local onde circula a bicicleta, só atravessando a via, e a gente tem só a demarcação mesmo, ângulo reto. Se ele estivesse na diagonal, seria ângulo oblíquo. E agora nós temos sinalização gestual. Vamos parar o vídeo por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade à sinalização gestual de condutores, da agentes da autoridade de trânsito. Então, até a próxima videoaula.